Nós vamos discutir um pouco sobre georreferenciamento de imóveis rurais e nessa aula de hoje vamos introduzir, o nosso debate sobre o sistema de posicionamento global por satélites. Lembrando que essa é uma parte das geotecnologias, né? A gente vai discutir além do GPS, que é um dos sistemas, outros também. E nós vamos abordar sobre os sistemas, a constituição, o funcionamento, erros, como que se corrige esses erros, algumas bases de suas representações. Aqui só para ilustrar que o interesse de localizar, de desenvolver sistemas de posicionamento é antigo, aqui já desde o século passado, ilustrando esse interesse. Na Europa, foram desenvolvidos sistemas de posicionamento local. No nosso caso, o intuito é discutir os sistemas de posicionamento global, que operam em todo o planeta. Então, o primeiro ponto que a gente precisa discutir, precisa definir o GNSS são os sistemas, todos eles, o Compass, o Galileu, o GPS, o GLONASS. Então, todos esses são sistemas e individualmente cada um é um sistema, certo? Então, em língua portuguesa, o SNGS, vocês podem encontrar literatura tratando das duas formas. Aqui só mesmo para poder a gente entender, esses dois já estão em plena operação em todo o planeta Terra. Esses dois aqui estão em construção, eles atuam localmente em algumas partes do planeta, principalmente o Galileu na Europa e o Compass no seu território, o chinês. E a expectativa é que o Galileu seja completamente operacional em todo o planeta Terra agora em 2020. O sistema GPS, ele data do século passado, então tem aqui um breve histórico. Anos 70 ele começa a ser criado, depois de bastante investimento militar, intuito militar, durante o período da Guerra Fria ele se desenvolve bastante. Anos 70 e 80 começa a sua operação local e a partir dos anos 90 ele se configura como um sistema em operação em todo o planeta Terra. Ele é dividido em três segmentos, segmento espacial em órbita, satélites propriamente ditos, sistema de controle, bases que estão espalhadas por todo o planeta, e nós, os usuários, utilizando esses receptores do sinal dos satélites. O conceito básico é muito simples, ele possibilita que um receptor em qualquer ponto da superfície terrestre ou próxima da superfície terrestre, seja capaz de captar o sinal a partir de no mínimo 4 satélites, e a gente vai ver já por que 4. Então, seja nos oceanos, seja na atmosfera, aviões, ou seja o operador aqui com carro na mão, estando cada um desses aqui com um receptor em mãos e tendo disponível 4 satélites, são feitas as medidas dessas distâncias, dos satélites até o receptor, e aí se consegue calcular a distância, se definir a posição no planeta Terra com precisão. Então, para que o sistema GPS seja considerado em nível global, em operação do nível global, em nível global, são distribuídos no mínimo 24 satélites, hoje a gente tem mais de 30 satélites, em 6 planos orbitais. Então eu pego o planeta Terra, divido em 6 parcelas iguais, 6 planos, e divido essa quantidade de satélites ocupando cada um dos planos. Aqui só a curiosidade, eles estão lá em órbita, fora da atmosfera, a mais de 20 mil quilômetros de altitude. Dessa maneira, conhecendo a coordenada de cada um desses satélites, são feitas medidas para as estações de controle, para o receptor, e essas medidas são feitas definindo aí a altura, a distância e a profundidade, 3 eixos dos quais eu consigo estabelecer as coordenadas. Aqui, e aqui eu explico por que precisamos de 4 satélites no mínimo, Então, determina-se a posição em 3 dimensões, altura, distância e profundidade, sendo que o quarto satélite vai servir para corrigir possíveis erros do sincronismo dos relógios desses
dessas antenas, né, melhor dizendo, desses satélites que estão emitindo sinal e que estão sendo recebidos aqui pelo receptor, né, no planeta Terra. O segmento de controle tem como tarefa principal, né, ajustar os relógios, né, ou seja, controlar, né, a partir do momento que todo esse cálculo é feito a partir do deslocamento das ondas eletromagnéticas do satélite para os receptores que estão espalhados no planeta Terra. Se os relógios não estiverem perfeitamente sincronizados, o cálculo ele fica depreciado. Esse segmento de controle tem, né, a gente tem diversas estações ao longo do planeta Terra, né, e obviamente o objetivo é controlar, né, a distância entre os satélites, fazer ajustes do sistema, e nós, no segmento de usuários, né, a gente utiliza aí a partir de níveis de precisão da demanda, né, da precisão do uso na nossa sociedade, desde receptores de navegação, que a gente vai ter erros próximos a 10, 15 metros, receptores de nível topográfico, né, a partir das antenas L1, que a gente consegue precisões no nível do centímetro, e receptores geodésicos, né, com processamento em tempo real, RTK, que a gente consegue níveis de precisão abaixo de centímetros, né, no nível dos milímetros atualmente. Eu sugiro que vocês façam a leitura sobre algumas características, né, do sistema de posicionamento do satélite. Eu estou disponibilizando para vocês um texto na plataforma para que vocês façam a leitura, né? Foi com base num artigo do professor Monico que eu escrevi, e lá vocês vão enfim, aprender o que significa o código CA, o código P, as portadoras L1, L2, L5. Destacar que no caso do GPS, o código CA, né, pode ser selecionado, né, ou seja, a sua precisão ela pode ser piorada a depender do interesse. Um exemplo clássico é o do 11 de setembro, que o governo dos Estados Unidos eles pioraram a propósito o sinal, né, emitido depois do ataque de 11 de setembro. Um outro sistema, pessoal, de posicionamento por satélite, que é bastante similar ao GPS, é o GLONASS, né, desenvolvido lá com intuito operacional militar no século passado, né, foi considerado também completamente operacional em 95, a partir do ano de 95. Hoje é mantido pelo governo russo, e aqui um pouco do histórico do GLONASS. Né, ao longo do tempo ele passou por, enfim, bastante instabilidade, em alguns momentos atuando de forma local, mas hoje ele opera de forma global, certo? Aqui a quantidade de satélites. O GLONASS ele nunca foi degradado de forma intencional, né, como o GPS. Ele também possui no mínimo 24 satélites, só que distribuídos em 3 planos orbitais. O GPS em 6 planos orbitais. No caso do GLONASS, ele distribui no mínimo 8 satélites por plano orbital. Atua aí a 19 mil quilômetros, né, como eu falei. No caso do GLONASS, as estações de controle são distribuídas pelo território da antiga União Soviética, e essas estações, assim como do GPS, também são responsáveis por estabelecer, né, as efemérides, as medições e fazer o controle desse sistema. Um outro sistema que está bastante avançado, né, praticamente em operação, é o Galileu. Surge aí no fim do século passado pela Agência Espacial Europeia. Inicialmente tentou-se uma parceria com os Estados Unidos, mas não foi aceito. O Galileu ele vem parte de uma iniciativa público-privada, tanto dos governos, né, que compõem a União Europeia, mas também de capital privado. Se uma empresa, uma pessoa quiser investir, né, ou qualquer outro país pode, não tem problema. É uma composição para custeio e uso compartilhado. A expectativa, né, é de que o Galileu ele opere com 30 satélites a 23 mil quilômetros. Enfim, é que algumas características, né, o Galileu ele trata suas
portadoras como né, e as antenas como E6, E5, enfim. Projeta-se ainda a construção de 30 estações de controle espalhadas por todo o planeta Terra. A perspectiva do Galileu, diferentemente do GLONASS e do GPS, é a de que, para além da questão militar de defesa, ele é pensado e desenvolvido com intuito na segurança pública, aliás, em utilidades públicas. Então, a segurança pública, sistemas de resgate, monitoramento ambiental, observação de degradação do meio ambiente, de reflorestamento. Ele surge de uma perspectiva mais ampla do que a do GPS e a do GLONASS. A gente se vê na próxima aula. Na próxima aula eu vou começar a discutir com vocês sobre os métodos de posicionamento aceitos pelo INCRA para medição de imóveis no georreferenciamento de imóveis rurais. Um forte abraço.